E aí, pessoal, meu nome é Vinícius Andrade, sou aluno do curso de Ciências da Computação do campus Maracanaú. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o método da secante, que é uma das opções quando você está trabalhando com aproximação de raízes em determinadas funções. É uma função não tão precisa, é um método não tão preciso quanto, por exemplo, de Newton-Raphson, que inclusive esse método ele é baseado nele, né? Baseado no método de Newton-Raphson. Ele não é tão preciso porque ele trabalha com a aproximação da derivada da função, né? Então, não tem uma precisão exata, mas você consegue ter uma base do que você está calculando, né? De forma mais simples. E como vocês podem ver, essa é a fórmula, né? Uma coisa que eu acho importante ressaltar nesta fórmula: quando nós tratamos de xk e xk-1, gostaria apenas de ressaltar que o xk é equivalente ao maior índice das suas interações. Então, por exemplo, na primeira vez que nós formos fazer o cálculo, nós temos que ter em mente que o xk seria o x1, no caso, o 2,5 do nosso exemplo. Isso é importante ressaltar para você não ficar perdido quanto ao número, quanto às iterações, certo? Então, na primeira iteração que nós vamos fazer, nós vamos descobrir o número x2. E, por consequência, o valor de xk é o x1, certo? Espero que tenha dado para compreender, espero não ter confundido vocês. E, quanto à função, a função é bem simples, é um x2, x elevado a 2, menos 4. Né? Vou partir aqui para a calculadora. Eu não consegui encontrar uma maneira de agilizar o processo, diretamente falando. Como assim não conseguiu? Porque quando você pega, por exemplo, o método de Newton-Raphson, depois da primeira iteração, depois de você salvar a variável, você consegue simplesmente ficar dando vários iguais que você vai obtendo os valores. Então, uma das formas que eu encontrei de agilizar esse processo é utilizar o histórico da sua calculadora, certo? O que é importante para isso? Somente saber salvar os seus valores nas variáveis, certo? Então, se você não sabe criar uma variável na sua calculadora científica, eu vou ajudar vocês agora, certo? Então, vamos lá. Para salvar uma variável na sua calculadora, basta que você digite o número que você deseja salvar, né? Então, por exemplo, eu vou utilizar esse exemplo do slide. Então, o valor de x0 é igual a 3. Então, eu vou definir o valor 3 e vou salvar na variável a. Como que eu faço isso? Eu vou buscar a função storage da minha calculadora, ou STO. Talvez esteja storage, talvez esteja STO. Então, procure na sua calculadora. Dito isso, a minha STO é uma função secundária. Então, para ativá-la, eu preciso do meu Shift. Então, eu vou utilizar Shift, vou clicar em RCL, que é o botão que está acima do número 7, que por consequência está o STO, certo? Depois de clicar nisso, basta eu procurar uma função que represente uma letra. Como assim? Olhem, por exemplo, para a hipotenusa. Vocês vão ver que acima do botão tem a letra C. No seno tem a letra D. No cosseno tem a letra E. E por aí vai. Talvez você tenha mais opções do que eu tenho aqui, dependendo da sua calculadora. No meu caso, eu quero salvar na letra A. Então, eu vou clicar e vou salvar. Agora, eu vou salvar o x1, que é o 2,5. E eu vou fazer o mesmo processo. Shift, RCL, letra B. Certo? Então, você vai primeiramente adicionar os dois valores. Eu já tinha feito previamente
o cálculo para facilitar a minha vida. Então tá no meu histórico de pesquisas, certo? Então se você não tiver arquitetado feito a estrutura da sua fórmula antes, você faça agora e fique reutilizando no histórico, porque eu não consegui encontrar uma forma de você criar uma função para todas as calculadoras, porque tem calculadora que você não tem a função de criar, né? Então, foi a forma que eu achei mais interessante de se fazer. Então, você faz o primeiro cálculo e depois fica somente reutilizando no histórico. Ah, como assim reutilizando? Bem, vocês vão ver que a variável A e a variável B, elas vão estar sempre se modificando. Como, por exemplo, agora eu estou com o valor 2.5 na letra B, se eu não me engano. Isso, 2.5. E na letra A eu estou com o valor 3. Então, quando eu der um igual, eu vou obter este valor. Só que para o método da secante, nós temos sempre que excluir do próximo cálculo o valor de índice menor. Então, o valor 3, que era o x0, ele vai sair do cálculo e eu vou ficar com x1 e x2. Então, como eu vou fazer para salvar esse valor e conseguir reutilizar a fórmula? Basta que você utilize uma variável temporária. Então, como você vai fazer isso? Primeira coisa, você vai salvar o resultado dessa equação. Então, você vai utilizar o shift, vai chamar o storage e vai salvar na variável c. E vai dar um igual. Então, você já tem o resultado do x2. Aí, o que é que você vai fazer? Aqui no meu caso, eu vou limpar e vou atribuir, vou chamar a variável b, certo? Então, o valor de b será atribuído à variável a. Então, eu vou chamar o storage e vou atribuir o valor de b à variável a. Vou limpar novamente e vou atribuir o valor de c à variável b. Então, eu vou chamar alfa c e vou usar o storage para armazenar na letra b. Então, o que foi que eu acabei de fazer? Eu utilizei a variável c como uma variável temporária e vou passá-la para a letra b. Foi o que eu acabei de fazer. Então, quando eu subir o meu histórico, aqui no caso, e der um Enter, eu vou obter um valor diferente, porque as minhas variáveis A e B foram alteradas, certo? Então, eu vou dar igual. Se vocês verem, o valor do x2 ele é 2.090. O valor do x3 ele já é 2.009. E aí você fica fazendo esse processo. Salva sempre o resultado na variável c. Vou fazer mais uma vez para não esquecer. Então você vai shift storage c igual, salvou o valor. Aí você vai chamar a letra b, vai dar um storage para a letra a, certo? Vai chamar a letra b, vai chamar a letra c, cancelar, letra c, e vai salvar na letra b, certo? Agora, mais uma vez, você simplesmente sobe o histórico e realiza a equação. Como vocês podem ver, o valor anterior era 2.009, agora já ficou 2.000. E aí, o critério de parada vai de acordo com a necessidade da sua questão ou de acordo com o que você está buscando. Se a sua calculadora ela possuir
a opção de criar funções fica ainda mais fácil, né? Basta você ir reciclando os valores da variável lá e resolve. Mas essa foi a maneira que eu achei mais simples de vocês fazerem, sem precisar ficar o tempo todo criando, botando na calculadora toda a estrutura da função. Espero que eu consiga ajudar de alguma forma e obrigado.